A chuva caía fina naquela manhã de outono, enquanto Helena caminhava apressada pela calçada estreita que levava à escola do filho. O vento gelado cortava seu rosto, mas nada faria atrasar-se naquele dia. Hoje era especial. Hoje seria a primeira vez que Miguel, seu filho de apenas 10 anos, se apresentaria diante de toda a escola. Para muitos, isso poderia parecer comum, mas para Helena, cada passo de Miguel no palco era um milagre. Ele nasceu com uma condição rara que afetava sua coordenação motora e fala. Durante anos, ouviu médicos dizerem que ele talvez nunca pudesse andar sem apoio ou expressar-se com clareza. Mas Helena nunca desistiu. Ao contrário, dedicou cada segundo de sua vida a incentivá-lo. Quando chegaram à escola, Helena sentiu o peso dos olhares. Não era novidade, alguns pais evitavam contato, como se a condição de Miguel fosse contagiosa. Outras crianças riam às escondidas quando ele tropeçava ou demorava a responder. O que Helena não sabia era que, naquela manhã, a crueldade seria ainda maior. Ao entrarem no auditório, viram cartazes e luzes no palco. As cadeiras já estavam ocupadas por alunos, professores e familiares. No fundo, um grupo de garotos cochichava e apontava para Miguel. "Olha lá, o robozinho vai cantar", disse um deles, alto o suficiente para outros rirem. Miguel, que entendia mais do que deixava transparecer, abaixou a cabeça. Helena apertou a mão do filho, tentando transmitir coragem. No entanto, seu coração estava apertado. Ela sabia que, para Miguel, enfrentar aquele público não seria apenas sobre cantar, seria sobre se afirmar, mostrar que era mais do que as limitações que todos viam. A música escolhida era uma que ele ensaiara por meses, cada palavra carregada de emoção. Mas o riso maldoso ecoava na cabeça dela como um prenúncio. O mestre de cerimônias começou a chamar os alunos na ordem das apresentações. Miguel seria um dos últimos. Helena sentou-se na penúltima fileira, tentando controlar a ansiedade, mas a cada risada abafada que ouvia, sentia o estômago revirar. E foi nesse clima tenso que a cortina vermelha se abriu para a primeira performance, enquanto um nó invisível começava a se formar na garganta de mãe e filho. Enquanto as primeiras apresentações aconteciam no palco, Helena observava discretamente o filho sentado na fileira reservada para os próximos participantes. Ele segurava com força o papel amassado onde havia escrito a letra da música, como se aquele pedaço de folha fosse um escudo contra tudo. Seus olhos se moviam inquietos, ora para o palco, ora para o chão. Helena podia sentir de longe o esforço dele para controlar a ansiedade. Entre cada número musical, os apresentadores anunciavam com entusiasmo os próximos nomes. Algumas crianças subiam sorrindo, arrancando aplausos calorosos da plateia. Outras, mais tímidas, ainda conseguiam despertar simpatia. Mas Helena sabia que, quando o nome de Miguel fosse chamado, a reação poderia não ser tão acolhedora. Atrás da cortina, nos bastidores, o clima era diferente. Crianças cochichavam, ajeitavam roupas e aqueciam a voz. Miguel ficou próximo à lateral, observando atentamente cada passo de quem se apresentava. Foi quando um garoto mais velho, conhecido por seu jeito debochado, se aproximou e sussurrou: "Vai lá, robozinho, vê se não trava no meio da música." Um grupo ao redor riu. Miguel não respondeu, mas Helena, que observava à distância, viu o olhar dele se apagar por um instante. A mãe levantou-se da cadeira e foi até os bastidores. Ajoelhou-se diante do filho e, ignorando os olhares curiosos, falou baixo: "Miguel, lembra do que você me disse ontem? Que queria cantar para mostrar para todo mundo como é forte. Então, hoje é a sua chance. Fecha os ouvidos para o que não importa. Ouve só o seu coração." Ele respirou fundo, como se tentasse armazenar coragem em cada pulmão. Enquanto isso, um imprevisto aumentou ainda mais a tensão. Um dos microfones falhou durante a apresentação de uma aluna, gerando um burburinho no auditório. Técnicos correram para resolver, mas a confusão parecia alimentar o nervosismo dos próximos participantes. Helena sabia que, para Miguel, qualquer falha técnica poderia ser um golpe fatal na confiança. Olhou para cima e fez uma prece silenciosa, pedindo que nada atrapalhasse aquele momento tão importante. Quando a situação se normalizou, restavam apenas 3 apresentações antes da dele. O coração de Helena acelerava, e o dele também. A cada aplauso dado a outra criança, o contraste entre incentivo e deboche ficava mais evidente.
Ela segurou firme as mãos de Miguel e, mesmo sabendo que a batalha mais difícil ainda estava por vir, sentiu que algo estava prestes a mudar para sempre. O auditório estava tomado por uma energia difícil de explicar. Era uma mistura de expectativa, curiosidade e, para alguns, pura ansiedade. A cortina fechou-se após mais uma apresentação, e a plateia explodiu em aplausos. O apresentador, com voz animada, agradeceu a participante anterior e anunciou: "E agora, vamos receber nosso próximo talento." Helena sentiu seu corpo se arrepiar inteiro. Faltavam apenas 2 nomes para chamarem Miguel. Ela olhou para o filho e percebeu que ele estava imóvel, encarando o palco como se fosse uma montanha impossível de escalar. Seus lábios se moviam discretamente, repetindo a letra da música, talvez tentando se manter no controle. Enquanto aguardavam, Helena se lembrou da primeira vez que Miguel mencionou querer cantar em público. Foi numa tarde silenciosa em casa, enquanto ela lavava a louça e ouvia, ao longe, a voz fraca do filho tentando acompanhar uma música no rádio. Ela se aproximou devagar e viu que, mesmo tropeçando nas palavras, ele cantava com um brilho nos olhos que não via há muito tempo. Desde então, ensaiaram juntos quase todas as noites. Algumas vezes, ele chorava de frustração, dizendo que nunca conseguiria. Outras, cantava sorrindo, como se já estivesse no palco. Helena sempre dizia: "Filho, não importa se a voz falhar. O que importa é o coração que você coloca em cada nota." No presente, essa lembrança foi interrompida por um som alto vindo da plateia, risadas abafadas. Helena identificou imediatamente os garotos que haviam zombado antes. Eles cochichavam entre si, e um deles fingia segurar um microfone, imitando uma fala robótica. Helena respirou fundo, mas por dentro ardia de indignação. Antes que pudesse dizer algo, a voz do apresentador ecoou: "Nosso próximo participante, Miguel Araújo." O coração de Helena pareceu parar por um instante. Miguel levantou-se devagar, segurando ainda mais forte a folha com a letra. Ele deu os primeiros passos em direção ao palco, acompanhado por um silêncio desconfortável que logo foi quebrado por algumas risadinhas no fundo. Cada passo soava mais pesado que o anterior. Helena o seguia com os olhos, tentando transmitir força de longe. Nos bastidores, um professor o recebeu e ajustou o microfone na altura certa, perguntando baixinho se estava pronto. Miguel assentiu, mas sua respiração acelerada denunciava o nervosismo. Ao atravessar a cortina, o brilho das luzes do palco cegou por alguns segundos. A plateia parecia enorme, muito maior do que ele imaginara nos ensaios. Podia ver rostos curiosos, alguns indiferentes e outros claramente prontos para rir. Ele segurou o microfone com as 2 mãos, tentando manter o equilíbrio. Helena, na penúltima fileira, sentia as mãos suarem. O silêncio tomou conta do auditório, e naquele instante, cada olhar, cada suspiro, cada segundo parecia carregar o peso do mundo. Foi então que Miguel fechou os olhos e puxou o primeiro ar para cantar. Aquele instante, breve e silencioso, foi como a pausa antes de uma tempestade. E embora ninguém ali soubesse, o que estava prestes a acontecer ficaria gravado para sempre na memória de todos. O primeiro acorde da música começou a tocar, suave como o bater de asas de um pássaro. Miguel ainda mantinha os olhos fechados, as mãos trêmulas envolvendo o microfone. Helena segurou a cadeira com tanta força que suas articulações ficaram brancas. Nos primeiros segundos, nada saiu de sua boca, apenas um sopro quase inaudível. Alguém na plateia tossiu. Outro sussurrou algo. Então, como se algo dentro dele tivesse rompido uma barreira invisível, a voz de Miguel emergiu. Não era perfeita. As palavras vinham com esforço, algumas sílabas arrastadas, outras engolidas. Mas havia algo naquela voz que fez o murmúrio da plateia diminuir. Era pura, carregada de uma emoção crua que nenhum técnico vocal poderia ensinar. Quando o mundo parece grande demais, e meus pés não alcançam o chão. Era uma música sobre se sentir pequeno, sobre medos e superação. Helena levou a mão à boca, os olhos marejados. Ela conhecia cada palavra, cada pausa que Miguel havia praticado por meses. Mas ali, no palco, era diferente. Ele não estava apenas cantando, estava se revelando. No fundo do auditório, um dos garotos que antes zombara franziu a testa. Outro cruzou os braços, como se resistisse ao que estava ouvindo. A professora de música, sentada na primeira fila,
inclinou-se para frente, os lábios entreabertos. Algo estava acontecendo. No segundo verso, a voz de Miguel ganhou força. Ele abriu os olhos e, pela primeira vez, olhou diretamente para a plateia, não para os rostos, mas para um ponto acima deles, como se visse algo além daquele lugar. Suas mãos já não tremiam tanto. Mas sei que mesmo lento, passo a passo, um dia vou entender. Foi então que o inesperado aconteceu. O microfone falhou. Um ruído agudo ecoou pelos alto-falantes, seguido de silêncio. Miguel parou, confuso. Risadas surgiram em alguns pontos da plateia. Helena levantou-se, pronta para correr até ele, mas algo a fez parar. Miguel olhou para o microfone defeituoso, depois para as pessoas. E então, sem qualquer tecnologia amplificando sua voz, ele continuou. A capela. Sua voz preencheu o espaço sem ajuda, mais suave, mas de alguma forma mais poderosa. O auditório ficou em completo silêncio. Até os técnicos que corriam para consertar o equipamento pararam para olhar. A letra que saía de seus lábios agora parecia ganhar vida própria, cada palavra uma confissão, cada nota uma promessa. Quando terminou, não houve aplausos imediatos, apenas um vácuo de segundos que pareceram eternos. Então, como se acordassem de um transe, as palmas começaram. Primeiro da professora de música, em pé. Depois de outros professores, de pais, até mesmo de algumas crianças que antes riam. Miguel, ainda no palco, parecia não acreditar. Ele procurou por Helena na plateia e, quando a encontrou, seus olhos brilharam com uma pergunta silenciosa. Eu consegui? Ela sentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Enquanto Miguel se virava para sair, um menino da primeira fila, um dos que antes o chamara de robô, levantou-se abruptamente. Espera! A voz do garoto ecoou. Todos olharam para ele, expectantes. O que aconteceria a seguir mudaria não apenas o dia, mas muitas vidas naquela escola. O garoto que se levantou era Lucas, filho do prefeito da cidade e líder não oficial do grupo que mais zombava de Miguel. Seu rosto estava ruborizado, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. O silêncio no auditório era tão denso que se podia ouvir o ruído do sistema de ar-condicionado. Lucas começou, depois engoliu seco. Ele olhou para Miguel, depois para o chão. Eu queria dizer que sua música foi legal. Alguém na plateia soltou um riso abafado, mas a maioria permaneceu em silêncio, sentindo a tensão do momento. Lucas continuou, as palavras saindo aos tropeços. A gente zoava você antes por quê? Não sei. Porque é diferente. Ele ergueu os ombros, incapaz de explicar a crueldade infantil. Mas hoje não foi justo. Você cantou bem. Miguel permaneceu parado no palco, os olhos arregalados. Nunca, em seus 10 anos de vida, alguém que o havia ferido havia se voltado para ele com algo que não fosse mais dor. Ele não sabia como responder. Foi então que a professora de música, Dona Isabel, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cheios de experiência, subiu ao palco. Ela colocou uma mão no ombro de Miguel e falou ao microfone que agora funcionava novamente. Às vezes, crianças, ela disse, olhando para a plateia, a vida nos dá presentes disfarçados de desafios. Miguel nos mostrou hoje que coragem não é ausência de medo, mas cantar mesmo quando a voz treme. Helena, ainda em pé, sentiu uma onda de emoção tão forte que teve de se segurar na cadeira à sua frente. Ela via nos olhos das outras mães e pais algo que nunca antes tinha visto. Respeito. Não pena, não desconforto. Respeito. Dona Isabel continuou, e Lucas nos mostrou algo igualmente importante, que crescer significa reconhecer quando erramos. Isso também é coragem. O garoto que havia se levantado assentiu, o rosto ainda vermelho, mas os ombros mais leves, como se tivesse tirado um peso de cima deles. O que aconteceu depois foi orgânico, não planejado. Uma a uma, crianças começaram a se levantar e aplaudir, não apenas o desempenho de Miguel, mas o momento que todos haviam testemunhado. Alguns olhavam para os pais, buscando confirmação de que estavam fazendo a coisa certa. Outros batiam palmas com convicção, como se finalmente entendessem algo profundo. Miguel, ainda no palco, sentiu algo quente escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de algo que ele não sabia nomear.
Pela primeira vez na vida, ele não se sentiu invisível. Enquanto descia do palco, Lucas se aproximou, hesitante. Os dois garotos se encararam por um instante que parecia durar uma eternidade. Então Lucas estendeu a mão. "Quer sentar com a gente depois?" ele perguntou, indicando seu grupo de amigos. Miguel olhou para a mão estendida, depois para Helena, que sorria através das lágrimas. Ele então deu o passo mais importante desde que subira ao palco, estendeu a própria mão e aceitou o gesto. Mas nem todos naquele auditório estavam felizes com o que acontecerá. Nos fundos, uma mãe sussurrava para outra: "É bonito, mas no mundo real as coisas não funcionam assim. Aquele menino vai sofrer muito mais." Helena ouviu, e suas unhas cravaram-se levemente em suas próprias palmas. Ela sabia que a jornada de Miguel estava longe de terminar. O que ela não sabia era que aquela apresentação escolar seria apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Uma que testaria não apenas Miguel, mas a ela mesma e a todos que cruzassem seu caminho. Enquanto saíam da escola, com Miguel caminhando um pouco mais ereto do que de costume, a chuva havia parado. Um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando a calçada à frente deles. Era apenas um momento, breve e frágil como a esperança que agora habitava seus corações. Mas para Helena, aquela luz era uma promessa. Por pior que as coisas pudessem ficar, sempre haveria claridade após a tempestade. Ela segurou a mão do filho com mais força, sem saber que a tempestade mais forte de suas vidas estava muito mais próxima do que imaginavam. 2 dias após a apresentação, um vídeo caseiro gravado por um pai no celular vaza em um grupo de WhatsApp da escola. A imagem tremida mostra Miguel cantando sem microfone, a plateia calando-se aos poucos. Em 72 horas, a hashtag Coração Sem Microfone está no topo do Twitter Brasil. A diretora da escola convoca Helena para uma reunião emergencial. Jornalistas estão ligando sem parar. Alguns querem homenagear Miguel, outros questionam se a escola permitiu o bullying para criar conteúdo emocional. Lucas, o garoto que pediu desculpas publicamente, é alvo de ataques nas redes. Seu perfil é invadido com mensagens cruéis. Seu pai, o prefeito, ameaça processar a escola por exposição indevida. Enquanto isso, Miguel recebe uma proposta para participar do programa Crianças que Inspiram, da TV Nacional. Helena hesita. "Isso não vai ser só sobre sua música, filho. Vão querer saber tudo sobre sua condição." Na véspera da decisão, Miguel tem um colapso na terapia ocupacional. "Não quero ser o menino que superou tudo", ele grita, pela primeira vez expressando raiva. Helena percebe que a narrativa heróica que o mundo quer impor a seu filho pode ser tão limitante quanto as limitações físicas dele. Ao abrir o e-mail com o contrato da emissora, Helena deleta a mensagem. Em vez disso, posta um vídeo caseiro no YouTube. Miguel cantando em casa, com legenda: "A verdadeira superação não é virar notícia, é acordar e tentar de novo. Obrigada a todos, mas vamos ficar com nosso palco particular por enquanto." O vídeo caseiro de Helena atinge 2 milhões de views em uma semana. Uma produtora independente oferece um documentário sem edições dramáticas, focando no dia a dia real de Miguel. Desta vez, é ele quem pede: "Mãe, deixe eu tentar." As filmagens revelam tensões invisíveis. Miguel precisa repetir cenas mais espontâneas. O enquadramento sempre mostra seu lado mais trêmulo. O diretor argumenta: o público precisa ver a dificuldade para valorizar o talento. Na escola, colegas agora encenam amizade para as câmeras. Lucas se aproxima genuinamente, mas Miguel desconfia: "Você também quer aparecer no documentário?" Helena descobre que a equipe médica de Miguel foi contactada pela produção para detalhes mais emocionantes sobre o diagnóstico. Ela explode: "Meu filho não é um roteiro." Durante uma entrevista, o repórter pergunta a Miguel: "O que você mais deseja? Andar sem cair ou cantar sem gaguejar?" O silêncio que se segue corta o ar. Miguel responde: "Quero que parem de me fazer perguntas que nem eles sabem a resposta." Helena cancela o documentário, mas a produtora vaza imagens não autorizadas. Miguel, assistindo aos takes vazados, percebe pela primeira vez como os outros veem seus movimentos descoordenados. "É assim que eu pareço?" ele pergunta, tocando no próprio rosto como se não o reconhecesse. Um influenciador digital posta: "Miguel é tocante, mas será que não estamos romantizando a deficiência?"
O mundo real não dá stand ovation para quem é diferente. O comentário gera um debate acirrado, dividindo até mesmo a comunidade de pessoas com condições similares. Helena é surpreendida por uma entrevista ao vivo na TV. O mediador pergunta: você não acha que, ao recusar tratamentos mais agressivos, está limitando o potencial do Miguel? Enquanto isso, Miguel começa a evitar as sessões de fisioterapia. Eles querem me consertar, ele diz à mãe. Mas e se eu não estiver quebrado? Um neurologista espanhol assiste ao vídeo viral e entra em contato. Seu novo estudo sobre neuroplasticidade poderia ajudar Miguel, mas requer testes invasivos. No auge da polêmica, Miguel desaparece da escola. É encontrado horas depois no palco do auditório vazio, repetindo como mantra: não sou herói, não sou vítima, não sou caso clínico. Helena faz uma live improvisada, sem edições. Mostra Miguel tendo uma crise, ela o acalmando, os dois rindo depois. Isso é nossa vida real, ela diz. Nem inspiradora nem trágica. Apenas nossa. Para surpresa de todos, o vídeo cru se torna o mais compartilhado. Um ano após a apresentação inicial, Miguel sofre uma queda grave na escola, fraturando o braço. A imagem do gesso com mensagens de apoio viraliza, mas a fisioterapeuta é categórica: se não iniciar tratamento intensivo, poderá perder mobilidade. Lucas, agora verdadeiro amigo de Miguel, cria uma vaquinha online para custear terapia experimental. A campanha é alvo de trolls, porque não aceitam que ele nunca será normal. Helena conhece outros pais em situações similares. Uma mãe a confronta: você nele tratamentos por medo de perder o Miguel autêntico, mas e se ele pudesse ter mais independência? Miguel começa a compor em segredo. Sua letra mais crua diz: mãe, se um dia você pudesse apagar minha dor, será que apagaria também o que canto? Na noite antes da decisão sobre o tratamento, Miguel pede para cantar no mesmo palco onde tudo começou. Desta vez, a plateia é só Helena. Quando ele erra a letra, ela canta junto, sem julgamento. Helena assina os papéis do tratamento, mas risca uma cláusula: nenhuma filmagem durante o processo. A última cena mostra ela e Miguel entrando no hospital de mãos dadas, enquanto ele sussurra: vai ficar tudo bem, mãe. Ainda vou cantar nossa música no final. A decisão de iniciar o tratamento experimental pesava sobre Helena como uma pedra amarrada aos seus pensamentos. Enquanto Miguel se submetia às primeiras avaliações médicas, ela se viu revirando caixas de fotos antigas no meio da noite, como se buscasse nas imagens desbotadas alguma resposta que justificasse sua hesitação. Foi então que encontrou uma carta amarelada da avó, falecida anos antes, com uma frase que a fez estremecer: nossa família sempre carregou marcas diferentes no corpo e na alma, mas foi na música que encontramos o tom que os outros não conseguiam ouvir. A revelação veio como um soco. Helena nunca havia conectado os pontos: o tio-avô que tocava piano com dedos retorcidos pela artrite, a prima que gaguejava ao falar, mas cantava com clareza cristalina. Eram histórias que ela ouvirá fragmentadas na infância, tratadas como curiosidades, nunca como um fio condutor. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, ela estava batendo à porta da única irmã de sua mãe, Dona Matilde, uma mulher de 80 anos com olhos que ainda guardavam lampejos de desafio. Você sempre soube, não é? Helena não conseguiu disfarçar o tremor na voz. Sobre essa herança nossa. Matilde serviu o café em silêncio, deixando o aroma encher a pequena cozinha antes de responder. Sei que sua mãe morreu antes de te contar, e eu falhei em não assumir a tarefa. Ela ergueu as próprias mãos, onde veias salientes desenhavam mapas de uma vida dura. Os médicos chamavam de distonia familiar. Nós chamávamos de o tremor que canta. Enquanto Matilde falava, Helena via seu próprio filho em cada história: no bisavô que improvisava versos nas feiras, na tia que ensinava as crianças a usarem a música como bengala para as palavras travadas. Havia dor ali, sim, mas também um orgulho subterrâneo que nunca fora nomeado. O tratamento que querem dar ao Miguel. Matilde inclinou-se para a frente, segurando a xícara com ambas as mãos para controlar o tremor próprio. Pode tirar dele o que há de mais nosso. Mas só você pode decidir se é um preço que vale a pena pagar. De volta ao hospital, Helena encontrou Miguel desenhando compulsivamente em um caderno. Eram letras de músicas, mas algumas palavras estavam borradas, como se sua mão não conseguisse acompanhar o fluxo de ideias.
Ele olhou para a mãe com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Era medo, mas também uma curiosidade aguçada. A médica disse que o tratamento pode fazer eu esquecer algumas coisas. Ele falou devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Tipo, as músicas que eu sei de cor. Helena sentou-se na beira da cama, pegando o caderno. Em uma página rabiscada, leu uma linha que a perfurou. Se apagarem meus tropeços, vão apagar os lugares onde eu pisou mais forte. Naquele instante, ela entendeu que a decisão nunca havia sido realmente sobre medicina. Era sobre identidade. Sobre quanta dor vale a pena carregar para permanecer fiel a quem se é. Quando o médico entrou no quarto, perguntando se eles tinham chegado a uma conclusão, Helena surpreendeu a si mesma e a Miguel com a resposta. Vamos fazer o tratamento, mas com nossas condições. E então ela desenrolou um plano tão ousado quanto desesperado. Gravar tudo. Cada música, cada história, cada fragmento de memória que Miguel pudesse querer recuperar depois. Eles transformariam o medo em arte, antes que qualquer procedimento pudesse roubá-lo. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de gravações caseiras. Miguel ditava letras enquanto Helena digitava freneticamente. Gravavam vídeos dele cantando no banheiro, o único lugar com acústica decente no apartamento pequeno. Até Lucas foi recrutado, surpreendendo a todos ao revelar um talento escondido para violão. Parece que estamos fazendo um backup da minha cabeça. Miguel riu certa noite, após a 10ª tomada de uma canção que insistia em fugir de sua memória. Mas o riso esvaiu-se quando os primeiros efeitos colaterais do tratamento surgiram. Uma manhã, Miguel acordou sem conseguir lembrar o refrão de sua música favorita. Ficou parado no meio do quarto, os olhos arregalados de pânico, repetindo a mesma pergunta. Como é mesmo? Como é que começa? Helena, com o coração batendo tão forte que quase a sufocava, pegou o violão que mal sabia tocar e começou a cantarolar a melodia. Foi o suficiente. Miguel agarrou-se ao fio da memória como um náufrago à tábua de salvação, e aos poucos as palavras voltaram. Mas o susto ficou gravado em ambos. Foi então que o inesperado aconteceu. Um dos vídeos caseiros, aquele em que Miguel esquecia a letra e Helena entra desastradamente com o violão, foi parar nas mãos de Gabriel Braga, um compositor famoso que procurava justamente vozes que soassem humanas demais para as rádios. Ele apareceu na porta de sua casa sem aviso, com uma proposta que deixou Helena desconfiada. Quero que ele cante minha nova música. Mas não perfeita. Do jeito dele. Miguel olhou para a partitura que o homem estendia e seu rosto iluminou-se de um modo que Helena não via desde a apresentação escolar. Era uma canção sobre cicatrizes que valem a pena carregar. Sobre como algumas coisas precisam ser quebradas para deixar a luz entrar. Posso mudar umas palavras? Miguel perguntou, já rabiscando a folha. Gabriel sorriu. Era só o que eu queria. A gravação no estúdio profissional foi um desafio. Miguel suava sob as luzes fortes. Suas mãos tremiam mais do que o habitual devido aos medicamentos. Em um momento de frustração, ele arremessou o microfone, algo que jamais fizera antes. O silêncio que se seguiu foi cortante. Talvez seja melhor tentar amanhã, o produtor sugeriu, mas Gabriel interveio. Não. Está perfeito assim. E então ele fez algo que mudaria tudo. Pediu para que a equipe gravasse não apenas a voz de Miguel, mas todo o contexto. Os erros, as pausas para respirar fundo, até as lágrimas de raiva. Quando Helena protestou, o compositor foi categórico. O mundo não precisa de mais uma voz polida. Precisa de verdade. E a verdade dói. A música, lançada sem alarde, explodiu nas plataformas em 3 dias. Não pelo perfeccionismo, mas justamente pelo oposto. As pessoas reconheciam naquela voz trêmula, naquela raiva contida, algo que soava mais humano do que qualquer produção milionária. Mas o sucesso trouxe um novo dilema. Enquanto Miguel via mensagens de fãs agradecendo por ele não soar como um robô, os médicos alertavam que o tratamento exigia agora repouso vocal. Havia uma escolha a ser feita: a música ou a saúde. E pela primeira vez, foi Miguel quem tomou a decisão por conta própria, deixando Helena diante da maior lição de todas. Às vezes, amar é aprender a soltar as rédeas. O período de repouso vocal foi mais difícil do que qualquer um poderia imaginar. Miguel, acostumado a expressar-se através da música, tornou-se uma tempestade contida. Helena o via escrever furiosamente em cadernos, depois rasgar as páginas em frustração,
As palavras não eram suficientes. Foi Lucas, ironicamente, quem encontrou uma solução. Ele apareceu com um baú de instrumentos antigos da casa do avô, um tambor de mão, um reco-reco, uma flauta doce desafinada. Você não pode cantar, mas ninguém disse nada sobre fazer barulho, ele falou, derrubando os objetos na cama de Miguel. O que surgiu dali foi uma linguagem nova. Miguel começou a compor sem voz, usando o corpo e os instrumentos precários para criar ritmos que falavam por ele. Helena assistia da porta, maravilhada e assustada. Aquilo era lindo, mas também era um lembrete de que seu filho estava se reinventando em um território onde ela não podia segui-lo. A tensão veio à tona quando a equipe médica anunciou que o tratamento exigia mais uma etapa. Uma cirurgia de risco moderado que poderia melhorar sua coordenação motora, mas trazia um risco de 20% de afetar permanentemente sua percepção musical. Não, Miguel disse pela primeira vez com uma firmeza que ecoou no quarto de hospital. Já chega. Helena tentou argumentar, mas ele a interrompeu com um gesto. Pegou seu tablet e digitou uma única pergunta que a calou. Quantas partes de mim você está disposta a perder para me consertar? Naquela noite, enquanto Miguel dormia exausto, Helena revisitou todas as gravações que haviam feito juntos. Assistiu a todas. O hospital parecia ter engolido os dias. Miguel agora passava mais tempo entre paredes brancas do que em casa, e cada visita dos médicos trazia um novo termo técnico, um novo risco, uma nova decisão impossível. Helena já não sabia mais onde terminava o amor e começava o egoísmo. Será que ela insistia no tratamento porque Miguel precisava, ou porque ela não suportava a ideia de ter um filho imperfeito? Na véspera da cirurgia decisiva, Miguel sumiu do quarto. Helena o encontrou no jardim do hospital, sentado sob uma árvore com um violão emprestado. Ele não cantava, apenas dedilhava as cordas, deixando que os acordes incompletos dissessem o que suas palavras não conseguiam. Eu tenho medo, ele confessou, quando Helena se sentou ao seu lado. A voz dele estava rouca, diferente. Mas não da cirurgia. Ela entendeu antes mesmo que ele terminasse a frase. Miguel não temia a faca, o sangue ou a dor. Ele temia o silêncio. A possibilidade de acordar e não reconhecer mais a música dentro de si. Foi então que Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida. Não vamos fazer. Miguel ergueu os olhos, incrédulo. Mas os médicos disseram que... Eu sei o que disseram. Ela segurou suas mãos, sentindo os dedos finos e trêmulos que haviam aprendido a traduzir dor em beleza. Mas você já está completo. Sempre esteve. Naquele instante, sob a árvore que testemunhava segredos de tantos outros pacientes, algo se rompeu e se reconstruiu entre eles. Não era resignação, era libertação. Epílogo. 1 ano depois. O vídeo começa trêmulo, filmado por um celular. Mostra um palco improvisado no jardim do hospital, decorado com luzes de Natal reaproveitadas. Miguel está sentado em uma cadeira, sem a muleta que agora usa para caminhar longas distâncias. Seus dedos dançam sobre as cordas do violão com uma segurança nova, fruto de meses de fisioterapia musical. A plateia é pequena, alguns médicos, enfermeiras, Lucas e outros pacientes em cadeiras de rodas. Helena está atrás da câmera, mas sua voz é ouvida quando ela pergunta: pronto? Miguel sorri, a cicatriz da cirurgia cancelada ainda visível no pescoço. Sempre estive. E então ele começa a cantar. Não é a música perfeita da primeira apresentação escolar, nem a canção cheia de raiva que viralizou na internet. É algo novo, uma melodia sobre escolhas e renúncias, sobre o que ganhamos quando deixamos de lutar contra quem somos. Quando termina, há silêncio por alguns segundos. Até que Lucas, irreverente como sempre, grita: esse aqui vai ser o próximo hit. Os aplausos começam então, mas Miguel já está olhando para além deles, para o horizonte que agora parece maior. A câmera balança quando Helena se aproxima, e por um instante vemos mãe e filho enquadrados, seus rostos iluminados pelas luzes precárias. E agora? Ela pergunta. Miguel pega sua muleta e se levanta com um suspiro exagerado, fazendo todos rirem. Agora a gente vive. E quando doer, a gente canta. Esta história foi inspirada em lutas reais de milhares de famílias. Se ela tocou seu coração, compartilhe, porque o mundo precisa de mais vozes que celebrem a beleza nas imperfeições. E se você também está em um palco invisível, lembre-se, sua canção importa.
Deixe seu comentário. Qual foi o momento que mais te emocionou? Compartilhe sua história nos comentários. Juntos, podemos transformar o mundo em um palco mais acolhedor.